Fala pessoal, William Mendes de volta por aqui, espero que todos vocês estejam bem. Sejam muito bem-vindos a este canal para a gente falar um pouco mais sobre a nossa paixão em comum, que é o Vasco da Gama. No vídeo de hoje, a gente vai atualizar para vocês aqui nessa primeira edição do dia algumas coisas importantes aí no Vasco da Gama. Uma delas é a situação de renovação aí de jogadores. Vamos falar principalmente do Verratti, que era o que estava dando mais problemas aí com relação a essa situação de renovação. Ao que parece, o jogador se acertou com o Vasco se acertou com o jogador, eles têm um acordo. Então, vamos falar um pouco sobre isso aqui. Vamos falar sobre o Leandrinho também aí, que está indo jogar no Al-Shabaab. E o Vasco deteve ali um perdão de dívida com relação ao Paulinho, né? Paulinho, que o Vasco devia lá um dinheiro para o Al-Shabaab. Então teve essa negociação, acabou acontecendo, beleza? Então também vamos falar um pouco sobre o Brian Rodrigues aqui, porque o Brian Rodrigues está uma novela danada aí. Mas enfim, vamos atualizar a situação dele aqui também. O que eu peço para você é importantíssimo. Deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal para você não perder as novidades que a gente postar por aqui. Então, bora pro vídeo. Então pessoal, vamos começar falando aí sobre essa situação de renovação de jogadores. Vamos falar importante aqui que o Vasco quer renovar com alguns jogadores ali ditos importantes ali no elenco. Vide aí o próprio Verratti, que a gente vai falar dele aqui agora, o Paulinho também, essa situação aí. Vamos falar também aqui sobre o Puma Rodrigues, que é a situação de que o Vasco quer renovar com ele por mais 2 anos, o Jair. Jogadores aí que estão com essa situação de imbróglio de renovação, mas que são tidos como jogadores principais para o elenco do Vasco não se enfraquecer. Então a gente pode citar aqui o caso do Verratti, que dizem que a pedida salarial dele ao primeiro momento, junto ao Vasco da Gama, era de mais de R$1 milhão. O Verratti ficou puto, o Verratti se pronunciou, falou que não era isso, que o pessoal estava falando mentira. É bem verdade que estão dizendo por aí que o Vasco se acertou com o Verratti com relação à renovação. O que era mais de R$1 milhão, segundo algumas pessoas aí, chegou a 700 mil, 760 mil, podendo alcançar um valor a mais aí com metas alcançadas, tá? Então não sabemos até onde vai esse valor, pelo menos eu não consegui achar. Mas o valor inicial é 700 mil, 760 mil, alguma coisa assim. Que tá bom demais, na verdade, né? 760 mil é muito dinheiro, principalmente no país que a gente vive, numa economia que a gente vive. Mas enfim, tá tudo encaminhado. Verratti parece que aceitou, parece que tá tudo certo. E agora é só o Verratti jogar futebol. Porque futebol é fazer gol, ele sabe fazer. Então, vamos torcer para que tudo se encaminhe aí da melhor forma possível, para que o Verratti não tenha esse problema de renovação ao longo do ano aí. Uma outra situação também que eu queria falar aqui é a situação do Leandrinho, né, que vai jogar no Al-Shabaab. A situação era de um empréstimo lá, com um valor mínimo, para que o Al-Shabaab perdoasse uma dívida que o Vasco tem com eles ali com relação ao Paulinho Paula. Jogador que hoje é imprescindível no nosso elenco, no nosso time principal. É um jogador que quando voltou de lesão, voltou aí fazendo gol, voltou aí bem fisicamente, tá? Antes da lesão séria que ele teve, ele também estava jogando muito bem, tá num time até pior do que esse daí. Mas bem verdade é que o Paulinho Paula fica no Vasco, o Vasco tem ali um perdão da dívida que a 777 criou ali, gerou ali mais uma das dívidas aí, né? Então o Leandrinho vai jogar lá no Al-Shabaab, tem toda uma situação de um contrato, pode ser que o Leandrinho depois seja vendido, não está dizendo se vai ser ali com obrigação de compra ou, por exemplo, com opção de compra, mas bem verdade é que só o fato dessa situação aí do Paulinho Paula ter se resolvido já é bom, porque o Paulinho Paula é um jogador titular. O Paulinho Paula é um jogador que hoje faz falta no elenco do Vasco, ele melhorou o time do Vasco quando ele voltou, e a situação é simples. O Al-Shabaab poderia ferrar o Vasco bruscamente com relação a essa dívida. Então essa dívida pesou, tá? Se fosse uma outra situação eu faria esse negócio? Não. Mas na situação, por exemplo, de perdoar uma dívida de um titular para que o Vasco não sofra, então foi um negócio que teve que ser feito, né? Um sacrifício que teve que ser feito. E aí a situação tem a situação do Ryan também, tá?
que o Vasco busca uma renovação para poder valorizar o jogador, para poder vender mais caro. Essa é a verdade. Então, muitos dizem que o Ryan ia sair, saiu, não saiu, o Ryan está aí ainda. Inclusive está na seleção, acho que deveria estar no Vasco jogando futebol, mas está na seleção. Então vamos falar aqui também sobre a situação do Brian Rodrigues. A novela continua, né? A novela continua. Brian Rodrigues, por enquanto, está lá no América do México, de hora poupado, hora não é, enfim, está lá. O jogador já demonstrou interesse de vir jogar no Vasco, já manifestou esse interesse, quer jogar no Brasil. O Vasco está fazendo todo esforço para ter o jogador. O problema que está acontecendo aí é o América do México que quer mais dinheiro. E assim, eu não sei se o Vasco tem tanto dinheiro assim, né? O Vasco falava que não tinha dinheiro, mas está usando o dinheiro todo para investir nesse jogador. Eu particularmente, enfim, o Vasco quer o jogador, está depositando confiança no jogador. Basta chegar a um acordo aí com o América, né, do México, que está dificultando a situação desde o primeiro momento. Mas a novela continua, a novela persiste. Brian Rodrigues ainda tem contrato lá com o América, quer jogar no Brasil, quer jogar no Vasco, mas o América segue dificultando a vida do Vasco. Então, essas foram as atualizações de momento aqui. Mais tarde, obviamente, a gente vai fazer a nossa tradicional live aí ao meio-dia, a live aí das notícias do caos. Provavelmente vai ter mais notícias aí pra gente trazer. Se não tiver, enfim, a gente tenta fazer a live falando sobre alguma outra coisa aí que eu deixei de falar agora aqui, beleza? E pincelar isso que eu falei no vídeo aqui também na live, com mais calma. Então é isso, galera. Deixem o like aqui, fortaleçam aí. Vocês têm ajudado demais o canal a crescer, tá? Então é importante que você, por exemplo, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like. Valeu, fui, até o próximo vídeo.